O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Este Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, um pouco conhecido com o nome, esse texto, a pesca milagrosa, sempre para se fazer algum milagre, certamente Deus poderia fazer do nada, como criou tudo do nada, mas Ele se aproveita de alguma coisa. É claro que primeiramente Jesus estava falando quando entrou numa das barcas e dali, afastando um pouco da margem, ensinava para a multidão. Porque quando a gente está, um empurra daqui, outro dali, envolvido, empurrado pela multidão, a gente precisa de, às vezes, isolar-se um pouquinho. E a saída que Jesus teve foi entrar numa barca e afastar da margem, porque aí o povo não ia entrar na água, né? Mas dali ele ensinava. E ensinar, todos nós sabemos que era a primeira missão de Jesus, porque ele veio para pregar, ele veio para ensinar. E esse ensinar depois vai envolvendo a cada um, porque nós todos pelo batismo, tenho dito isso com frequência, e não só porque eu tenho dito, mas é a realidade, nós assumimos esse compromisso porque nós não fomos batizados ou somos batizados em vão, só para cumprir com uma tabela, um compromisso, mas porque aí começa o compromisso. E aqueles que ali estavam, que eram donos das barcas, que lavavam as redes, estavam, como diz, terminando o seu turno de serviço, largando o serviço, quando Jesus manda avançar para águas mais profundas e lançar as redes,
Qual é a palavra de Simão? Trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Quantas vezes nós nos esgotamos de tanto trabalhar? Quantas vezes nós nos cansamos de tanto falar a mesma coisa para alguém? Quantas vezes nós tentamos fazer uma mesma coisa e tudo em vão, porque nós não conseguimos? Talvez pela nossa falta de competência, talvez pela falta de recurso, talvez pela falta de um coração acolhedor daquilo que nós falamos ou que nós queremos fazer. Muitas vezes a gente fala, o mar não está para peixe. A gente fala e a pessoa não está nem aí. E quando a gente está fracassando, a gente fala que o mar não está para peixe. Que aqueles pescadores certamente estavam desiludidos, porque é cansativo, né? Trabalhamos a noite inteira. Às vezes a gente dorme a noite inteira, no outro dia levanta e estou cansado hoje. E para quem trabalhou? Quem trabalha de turno sabe muito bem disso. E quando a gente trabalha foi esse dia ou essa noite, não se aproveita nada. Mas Pedro ainda não desiste, porque em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. É aquele, mais uma vez, não dá certo, mais uma vez, não dá certo, mais uma. Mas em atenção à palavra de Jesus. Aí é diferente, porque Jesus certamente não ia mandar lançar as redes para eles fracassarem. E quando nós somos convidados por Jesus, apesar da gente trabalhar a noite inteira, de não ter competência, de não ter um coração acolhedor, apreensivo, Jesus nos manda, mas Ele nos dá essa condição, que depois Ele dá a Pedro, de agora em diante, serás pescador de homens. E quando Pedro se prostra, se ajoelha, o que for, diante de Jesus, quando diz, afaste de mim porque sou pecador, ele reconhece em Jesus algo mais, e muito mais, porque ele já sabe que Jesus é poderoso. E aí vem uma conexão lá com o princípio da primeira leitura, quando Isaías diz, eu vi o Senhor sentado no trono de grande altura, o seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins e que proclamavam, santo, santo, santo é o Senhor. E é daí que nós tiramos a primeira parte daquele momento de oração do hino do santo que nós rezamos ou cantamos na missa. Porque nós louvamos e proclamamos o Senhor que é nosso Deus, 3 vezes santo, e proclamar 3 vezes não é só questão de número. É sinal de que Deus é o Santo dos Santos, é o Santíssimo, é o Senhor, Deus do Universo. É esse mesmo Senhor, Deus do Universo, esse mesmo Jesus que manda lançar as redes, que vem São Paulo falar dele, do seu Evangelho. Na carta aos Coríntios, nós vimos as passagens belíssimas dos 2 domingos anteriores, mas essa também não fica para trás, quando ele fala da sua pregação. Ele veio como aquele que prega e fala, bom de vocês que sabem acolher e viver a palavra. Em outras palavras, né? Como diz, o evangelho que vos preguei e que recebeste, no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estás guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, terias abraçado a fé em vão. A nossa fé, ela é produtiva a partir do momento em que nós acolhemos e vivemos o Evangelho. Esse Evangelho que Jesus manda aos apóstolos e que São Paulo assume de verdade.
Ele que antes era perseguidor de quem pregava, agora se torna o grande pregador. E ele se intitula apóstolo. Ele, quando fala que Jesus apareceu aos apóstolos, apareceu a todos, depois a mim como um abortivo. O que significa aparecer a mim como a um abortivo? Que apareceu fora do tempo. Abortivo nasce fora da hora, né? Fora do tempo. Então apareceu ele fora do tempo. Mas ele quer resguardar tudo isso que ele prega. Mas não por ele, pois ele fala, eu sou aquilo que sou pela graça de Deus. Ele se coloca como apóstolo, que ele não faz parte daquele grupo dos 12, mas ele fala, eu faço mais do que os apóstolos. Ele era um pouquinho arrogante também, na verdade, né? Porque ele assumia que ele era, mas assumia dentro daquilo que ele fazia. Eu faço mais que os outros, mas ele não simplesmente enganava, ele fazia mesmo. Tanto que ele ganha o nome de apóstolo dos gentios, quer dizer, daqueles que estão fora dos muros da cidade, que ele viajava. E aí, qual que é a nossa missão? Na pergunta do livro do profeta Isaías, quando ele pergunta assim, a voz que dizia, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me. Então vejam, Isaías pergunta, São Paulo responde com a sua pregação e Jesus já faz com que, pregando, colhe os frutos, ao lançar as redes, apanhar grande quantidade de peixes. Sendo pescadores de homens, temos a certeza que vamos colher muito como fruto do nosso trabalho. Basta nós dizermos como Isaías, envia-me, aqui estou. Façamos a nossa profissão de fé.